Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História. Como vocês sabem, a gente sempre começa com a correção, né, da última atividade. E a nossa correção foi sobre a atividade, de a chegada dos portugueses ao Brasil, que foi da página 70 e página 71, tá? Então, vamos aqui para a página 70 para a gente começar. Na primeira questão, a gente tem assim: marque um X quem comandou a expedição que saiu de Portugal em março de 1500. Então, quem foi que comandou a expedição de Portugal? Foi Pero Vaz de Caminha? Foi Pedro Álvares Cabral? Foi Dom Manuel? Pedro Álvares Cabral, né? Você vai marcar aqui o segundo quadrinho. A segunda questão diz assim: ligue os principais fatos das grandes navegações às suas datas de acontecimentos. Então, vamos lá. A gente tem aqui os fatos desse lado e aqui do lado a gente tem os anos, né? Aqui no meio diz assim: Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Em que ano Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil? 1492 a 1500? 1500, né? Então, a gente vai ligar aqui, ó, para 1500. E Cristóvão Colombo, né, italiano, a serviço da Espanha, chegou à América em 1492. Então, você vai ligar para cá, certo? Prosseguindo aqui, na terceira questão diz assim: dado o mapa, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e as pertencentes à Espanha. Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil e parte da América do Sul, né? Como foi mostrado, tem até no livro de vocês, a linha, ela passa bem aqui, ó, certo? Tá vendo essa linha rosa aqui? É onde vocês vão marcar a linha, porque essa é a linha, né, do Tratado de Tordesilhas, e aí você sabe que tudo que está desse lado aqui, né, que é a parte menor, a faixa de terra menor, é de domínio português, e essa parte maior é de domínio espanhol, certo? Então, você vai fazer exatamente assim: vocês vão marcar essa linha nesse local aqui. Essa parte menor vai escrever que é de domínio português, e essa parte maior de domínio espanhol, certo? Prosseguindo, a gente vê aqui na quarta questão. Responda as perguntas. Letra A: que países discordavam do Tratado de Tordesilhas? Quais eram os países que discordavam? Era Inglaterra, França e Holanda, tá? Os países que estavam ali fazendo a disputa diplomática era Portugal e Espanha, e os que discordavam eram Inglaterra, França e Holanda. Letra B: qual foi a atitude desses países em relação ao Brasil? Olha aqui, piratearam navios, né? Esses países aqui, né? No caso, os países que discordavam do Tratado de Tordesilhas, eles pirateavam, né, os navios, certo? O que é meu Deus, que palavra difícil. Piratear saquear, né? Eles roubavam os navios, e ocuparam as terras, né? E contrabandearam para o Brasil. Então, foi isso que eles fizeram. Quinta questão: pinte as caravelas que têm informações verdadeiras, tá? Aqui nós temos a primeira caravela, que diz o seguinte: o primeiro nome dado às terras descobertas foi Ilha de Veracruz. Isso é verdade, né? Então, você pode pintar essa daqui. Letra B: Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal narrando os fatos da viagem. Verdade também, né? Então, você vai pintar aqui também. Letra C: depois que Cabral chegou às terras descobertas, não seguiu mais viagem para as Índias. Mentira, ele seguiu sim, né? Depois ele foi atrás das Índias, né, para conseguir as especiarias. Então, não pinta esse, tá? Não pinta. E letra D: quando os portugueses chegaram aqui, as terras descobertas tinham o nome de Pindorama. Isso é verdade, né? O nome indígena dado às terras, dado ao nosso território. Aqui na sexta questão, gente, diz assim: deixa eu ver se eu subo aqui pra você ver. Quem celebrou a primeira missa no Brasil? Quando e por que isso aconteceu? Então, vamos lá, ó. A primeira missa, gente, foi celebrada por Frei Henrique Soares, tá? De Coimbra, que celebrou a primeira missa no dia 26 de abril de 1500, em ação de graças, né, pelo descobrimento, tá? Então, essas são todas as informações que vocês vão dar. Quem foi que celebrou? Foi Frei Henrique Soares de Coimbra, né? Ele celebrou, qual foi a data? Foi 26 de abril de 1500, e o motivo pelo qual ele celebrou essa missa foi em ação de graças pelo descobrimento, certo? E assim a gente encerrou a nossa correção
A gente vai passar para o nosso próximo conteúdo, que é os primeiros contatos com os indígenas, né? A gente viu o momento em que os portugueses chegaram no Brasil, agora a gente vai ver como foi o contato deles com o povo nativo, tá? Da página 72 à página 74. Então, na página 72 a gente conta o seguinte: os portugueses que chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil fizeram algumas impressões sobre o que encontraram aqui. Leia um trecho da carta que Caminha escreveu ao rei de Portugal, descrevendo a nova terra e os povos que habitavam aqui. Então vamos dar uma olhada na carta. Vamos acompanhar aqui, ó. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência, como temem mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Então, esse aqui foi um trecho, né, foi parte da carta que Pero Vaz de Caminha mostrou ao rei de Portugal, enviou ao rei de Portugal. Ele falava um pouco sobre as pessoas que eles encontraram aqui, né, os nativos, no caso os indígenas, né. E aqui tem um pouquinho mais falando sobre isso, ó. O primeiro contato foi de muita estranheza, tanto para os portugueses como para os indígenas. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. No início, esse contato foi amigável. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, praticaram um tipo de comércio chamado de escâmbio, que era a troca de bugigangas, espelhos, pentes, facas, machados, enfim, pelo pau-brasil. Obviamente, sem a presença de dinheiro, ou seja, era troca de mercadoria. Os primeiros contatos se deram no litoral e só aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos europeus. Então, vocês sabem que quando os portugueses chegaram aqui, na verdade, eles tinham dúvidas sobre o tamanho do território, né? Já foi falado sobre isso. Primeiramente, acreditava-se que era uma ilha. Então, eles achavam que o território era bem menor do que realmente era, né? Então, começou ali pelo litoral, né? Eles começaram a explorar ali pelo litoral. E aí esse contato que eles tiveram com os indígenas no início foi amigável, né? Existia essa troca, eles davam algumas coisas que os indígenas nem sequer conheciam, como pentes, espelhos, até aqui o espelho, né? Em troca do pau-brasil, né? Que era aquela madeira que tirava a tintura avermelhada, cor de brasa, que tinha nas matas aqui. Então eles faziam essa troca. No começo foi assim, bem amigável, né? Só que a gente vai prosseguir aqui e ver um pouco mais como foi. Os portugueses, quando chegaram ao litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas e não pensaram duas vezes antes de matar os nativos. Foi um verdadeiro extermínio, que se deu pelas armas e pelo contágio de doenças trazidas pelos brancos, cuja cura era desconhecida pelos indígenas. Doenças hoje banais, né, que hoje não é nada demais, como gripe, sarampo e coqueluche. Digo não é nada demais pelo sentido de que a gente já tem cura, né, tem tratamento e cura muito facilmente. E outras, né, mais graves, como tuberculose e varíola, vitimaram muitas vezes tribos inteiras, pois os indígenas não tinham imunidade natural a esses males. Esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses. Toda essa vivência permaneceu por muitos anos, resultando no pequeno número de indígenas que temos hoje. Então, aquela aproximação inicial amigável, né, com troca de mercadorias, aos poucos foi se desfazendo e foi gerando, né, esse extermínio indígena que veio tanto por meio do confronto, né, do confronto armado, como pelas doenças que os brancos traziam. Os indígenas, eles não tinham contato com doenças, né, esses tipos de doenças, então a imunidade deles eles não tinham imunidade, na verdade, para lidar com essas doenças. Então, como doenças simples, como por exemplo a gripe, né, pra gente hoje é simples, mas há muitos anos atrás já foi uma doença que matou muitas pessoas. Para os indígenas foi pior ainda, porque eles nunca tiveram contato com essa doença, então a imunidade deles não estava preparada para aquilo, eles não tinham imunidade para aquilo. E aí esse extermínio foi se dando tanto por doenças como por confrontos. Aos poucos foram sumindo, né, as tribos, dizimaram tribos inteiras, e isso chegou a tal ponto que hoje nós temos poucos índios, se for comparar, né, com a quantidade estimada de indígenas que existiram logo no início, quando os portugueses chegaram, né.
sobre a relação com o meio, né? A relação dos indígenas com o meio em que eles viviam. Só pontuar aqui uma coisa, tá tocando uma música de louvor aqui perto. Tá bem baixinho, mas eu acho que vai acabar saindo do vídeo. Então, se vocês acabarem ouvindo uma coisa lá no fundo, não estão lá no fundo, é uma música gospel que tá tocando aqui perto, tá? Então, pra eu não ficar muito tempo esperando até a música acabar, que eu não sei quando é que vai acabar, tô passando aqui pra vocês, eu tô lendo aqui pra vocês. Então, vamos lá. A relação com o meio. A relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era muito forte. Em tudo que os indígenas faziam, utilizavam coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitavam muito o meio ambiente, retirando deles somente o necessário para a sua sobrevivência. Eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como porco do mato e capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha, certo? Então, eles viviam, como a gente já sabe, né? Isso é uma característica muito forte indígena, que é a dependência, né? Que eles têm da natureza, né? Essa coisa de conviver junto com a natureza e, ao mesmo tempo, preservá-la, né? Respeitá-la, a ponto de não consumir excessivamente para não desmatar, né? Não desmatar, não matar necessariamente nem animais, nem plantas. Então, a gente sabe que essa relação indígena, ela é antiga, ela é algo tradicional, né? O indígena, ele vive disso. E aí, falando um pouco mais, ó, com base na economia indígena, era a colheita, né? Como a base da economia indígena era a colheita, a caça e a pesca, a agricultura do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, da batata doce e principalmente da mandioca era praticada somente por algumas tribos, de forma bastante primitiva. O modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara. Eles arrancavam as raízes e queimavam o mato para plantar. Como as queimadas desgastavam a terra, as tribos tinham de estar sempre se mudando, eram nômades. Além disso, construíam canoas, arcos, flechas e ocas, usando materiais encontrados na natureza. Suas principais armas eram o arco, a flecha e o tacape. Eu não conheço tacape. As sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, especialmente como a palha. Faziam muitas coisas com ela: cestos, esteiras, redes e outros objetos. Já potes e panelas, em geral, eram feitos com cerâmica, destacando-se a cerâmica marajoara. Os utensílios eram confeccionados com pedra polida, né, como a faca, o machado, etc. As pelas e peles dos animais caçados serviam para fazer roupas, né, ou enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum, gente, o urucum é isso aqui, ó, tá? Essa imagem que tá mostrando aqui embaixo. O urucum era muito usado para fazer pinturas no corpo. Isso aqui, gente, a gente encontra facilmente aqui no Ceará, sabia? Ele solta uma tintura vermelha. Aí as pessoas usavam. Eu sei que hoje em algumas regiões ainda se usa para fazer pintura de artesanato, se não me engano. Mas antigamente os indígenas usavam para pintar os rostos, né, para se preparar para as cerimônias, tá? E a gente encerra, né, o nosso conteúdo sobre o primeiro contato, né, com os indígenas. Então vocês vão fazer a atividade que é da página 75 e 76, certo? E aí depois a gente volta com uma correção dessa atividade. Então, meus amores, espero que vocês tenham conseguido compreender direitinho ali. Sempre voltem para estar lendo o conteúdo, principalmente para responder, né? Para fazer as atividades. É sempre bom que vocês sempre voltem, visitem de novo ali o livro. Então é isso, meus amores. Um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.